Quando a gente começa a programar, uma das primeiras coisas que a gente aprende é criar variáveis para guardar informações. Porém, chega um determinado momento em que isso fica um pouco difícil de lidar. Vamos supor que a gente queira criar um algoritmo de uma sala de aula e a gente queira armazenar as notas desses alunos. Vamos supor que sejam 30 alunos. Fazer isso variável por variável, você até poderia fazer. Primeiro que seu código ia ficar um lixo. Já começa daí. Seu código ia ficar horrível. E para organizar seria um completo desastre. Um vetor é basicamente uma forma de você armazenar vários valores dentro de uma só estrutura de dados. Como se fosse uma caixinha com várias divisórias. Cada divisória tem um número e esse número a gente chama de índice. Ele sempre vai começar a partir da posição 0. E é através desses índices que a gente vai usar para acessar os dados. Então, em vez de ter 30 variáveis separadas, a gente cria um único vetor com 30 posições. Assim a gente pode guardar todas as notas ali dentro e percorrer essas notas, acessar esses dados através de um laço for. Uma forma bem fácil de entender é imaginar que um vetor é como se fosse uma lista de gavetas numeradas começando do zero. A primeira gaveta é o índice 0, a segunda gaveta é o índice 1, a terceira gaveta é o índice 2 e assim por diante. É importante dizer que os vetores eles têm tamanho fixo. Ou seja, na hora de criar, a gente precisa declarar quantas posições nosso vetor vai ter. E esse número ele não muda, não tem como você aumentar ou diminuir esse valor, é um valor fixo. Veja esse exemplo aqui. Aqui eu estou declarando que eu estou criando um vetor que vai armazenar 5 notas. Eu tenho 5 posições. Esse valor ele é fixo. Caso posteriormente eu queira armazenar 6 posições, não tem como. Eu tenho que criar outro vetor do zero. Outra regrinha muito importante, os vetores eles só armazenam valores do mesmo tipo. Então, caso a gente crie um vetor de string, ele só vai armazenar textos. Se a gente cria um vetor de doubles, ele só vai armazenar números decimais. Se a gente cria um vetor de int, ele só vai armazenar números inteiros. Quando você cria um vetor, o Java ele já preenche tudo com valores padrão. Então vamos supor que a gente crie um vetor de números, vetores numerais, int, double, ele já começa com as posições começam automaticamente com 0. Se for string, as posições vão começar como null. Se for boolean, começa como false. Esses padrões ajudam o programa a não travar quando você ainda não declarou um valor para cada posição do seu vetor. Agora que você já entendeu o básico bem por cima, o que são vetores, a gente vai praticar criando um algoritmo que vai armazenar valores de notas dos alunos de uma sala de aula e a gente vai tentar manipular isso usando vetores, ok? Vamos percorrer as notas dos alunos, vamos tirar a média das notas, ver qual é a maior nota, qual é a menor nota, tudo isso usando vetores e acessando os índices, vendo como isso funciona na prática, ok? Então, resumindo, as funcionalidades desse nosso programa vai ser: primeiro, perguntar quantos alunos há na turma. Segundo, criar um vetor para guardar as notas dos alunos. Terceiro, ler e armazenar as notas digitadas. Quarto, a gente vai calcular a média de notas da turma. Quinto, vamos encontrar a maior e a menor nota da turma. E sexto, nós vamos exibir todas as notas e os resultados finais. Então, rapaziada, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai precisar saber quantos alunos tem na turma, tá? Esse número vai dizer quantas posições o nosso vetor vai ter, então por isso que a gente tem que começar por aqui. Lembra que no início do vídeo eu falei que o vetor precisa de um tamanho fixo quando ele é criado? Então, por isso que antes de tudo a gente vai pedir essa informação. Então a gente vai usar aqui o scanner, que ele vai ler o número digitado pelo usuário, tá? Então a gente vai criar aqui um objeto scanner.
Vamos aqui. Meu Deus, eu tinha deixado o fone longe, velho. Porra, esqueci, velho. Enfim, espero que vocês tenham me ouvido aí. A gente vai agora usar um print, né? Para perguntar aqui pro usuário, para aparecer aqui pro usuário a pergunta. Quantos alunos tem na turma? E vamos guardar isso numa variável chamada quantidade, numa variável inteira chamada quantidade. Aqui a gente vai usar o nextInt para guardar essa informação. Prontinho. Aqui a gente perguntou o total de alunos. Esse número vai dizer quantas posições o nosso vetor vai ter. Após a gente obter essa informação, a gente vai guardar isso aqui na variável quantidade. E agora a gente vai criar o nosso vetor. Então o nosso vetor vai ser um vetor de double, porque ele vai guardar notas. Então para você que tem a nota 7.5, 8.6, enfim. Então a gente vai criar aqui uma variável de double para números decimais. E o tamanho desse nosso vetor vai ser a quantidade, que é a variável que armazenou o valor digitado pelo usuário anteriormente, tá? Então, se a pessoa digitar que tem 5 alunos na sala, o nosso vetor vai ser de 5 posições. Se a pessoa digitar que tem 10 alunos na sala, vai ser de 10 posições e assim sucessivamente, tá? É importante a gente lembrar também que, como os índices eles começam em 0, o último índice ele sempre vai ser quantidade menos 1. Então, vamos supor um vetor com 10 posições. O primeiro índice é o vetor 0, o último é o vetor 9. Agora a gente vai precisar preencher esse vetor, tá? Para isso a gente vai usar aqui um laço for. Então a gente vai começar um laço aqui a partir da primeira posição, que é o 0. Usar aqui o length, o ponto length. E incrementar. Opa, eu escrevi errado aqui, length, prontinho. Eu esqueci de botar o izinho aqui, int i igual a 0. Aqui a gente vai colocar para o usuário digitar a nota dos alunos, tá? Para a gente armazenar esses valores. Então, vou pedir aqui para o usuário digite a nota do aluno, colocar aqui mais i, que é a posição do nosso vetor. Botar aqui 2 pontinhos. Eu acho que aqui eu vou precisar colocar um i mais 1, né? Porque vai aparecer na hora lá. Vai aparecer. Ia ficar estranho, né? Para o usuário aparecer, digite a nota do aluno 0. Ia ficar estranhão. Então aqui a gente vai consertar, aqui a gente vai armazenar esses valores, notas, aqui é next double, que agora são para armazenar valores de números decimais, ok? Em vez de colocar ponto e vírgula aqui, eu coloquei ponto, tá? Eu percebi só agora, foi mal. Vamos continuar aqui, beleza, agora que a gente já tem todas as notas guardadas. Sim, deixa eu só dar uma explicadinha aqui, tá? Aqui a variável i, ela vai representar o índice do vetor. A cada repetição, a gente pede a nota e vai guardar a nota do vetor na posição i. Repare que no print, aqui eu botei i mais 1. Isso aqui é só para deixar o texto um pouquinho mais amigável, tá? Já que para o usuário seria estranho ver aluno 0, aluno 1. E também perceba que tem esse ponto length aqui no laço, tá? Esse ponto length aqui é o jeito que o Java usa para mostrar o tamanho do vetor, quantas posições ele tem. Ou seja, se o vetor tiver 5 posições, o length vai valer 5. E a gente usa aqui no laço para poder percorrer todas as posições do vetor. Beleza, agora a gente já tem todas as notas guardadas, a gente vai aproveitar isso para calcular algumas informações sobre a turma. Então, a gente vai querer somar, né, todas as notas e calcular a média. Então, aqui a gente vai criar um double soma.
Vamos criar aqui mais um laço de repetição, tá? Para a gente percorrer todas as posições do vetor, somando cada nota. Então a gente vai iniciar aqui a partir da posição 0. E mais uma vez a gente vai usar o ponto length. E incrementar aqui, né? Abrir aqui o colchetes. Prontinho. Depois que a gente percorre todas as posições do vetor, a gente vai somando cada nota. No final, a gente vai precisar dividir, né? Então, a gente vai pegar as somas dos alunos. Então, a média vai ser igual a soma dividido por notas, né? Que vai ser o total de alunos. E vamos exibir aqui o resultado na tela. Vou botar aqui. A média da turma é mais média. E olha só como o vetor ele ajuda, né? Imagina se fosse 100 notas, por exemplo, armazenar 100 notas. Bastaria mudar o número digitado no começo e o código ainda assim seria o mesmo, tá? É isso que faz os vetores serem tão poderosos, porque a gente não precisa escrever um código repetitivo. Então aqui a gente está criando uma estrutura muito boa para o que se pede. Tipo, se fosse várias notas, a gente não precisaria criar um código tão repetitivo, gastar linhas à toa. Então você vê aqui com poucas linhas de código, a gente já conseguiu percorrer a gente já consegue percorrer todas as notas, não importa o tamanho que seja. A gente já consegue somar, a gente já consegue tirar a média da turma, isso com poucas linhas, só usando o vetor e um laço for. Agora nós vamos deixar o nosso programa um pouquinho mais completo, tá? A gente vai descobrir qual é a maior nota e qual é a menor nota. Para isso a gente vai começar assumindo que o primeiro elemento do nosso vetor é tanto o maior número. Então aqui a gente vai colocar que o primeiro elemento do nosso vetor ele é o maior número, como também ele é o menor número. Agora a gente vai utilizar o laço for. Ele vai percorrer todas as posições do vetor, tá? Começando a partir da segunda posição. Então aqui a gente vai criar o laço for. Ele vai começar a partir da segunda posição, que é o índice 1. E dentro desse laço a gente vai ter dois testes, tá? Primeiro a gente vai ter o teste do maior. Então se notas for maior, ele vai executar, ele vai atualizar a nossa maior nota, tá? Então vou colocar aqui para ele atualizar. E a gente vai usar a mesma lógica para menor. Então, if notas e menor. Deixa eu só inverter aqui também o sinalzinho. Ele vai atualizar. Aqui no caso acontece ao contrário, né? Ele vai verificar se a nota atual é menor do que a nota que a gente tinha guardado. Se for, ele vai atualizar a variável menor com a nossa nova nota, tá? Assim, ao final do laço, o maior e o menor terão os valores reais da nota da turma, tá? Então, primeiramente o programa ele começa assumindo que a primeira nota é a maior e a menor nota. Depois, através do laço for, ele vai comparar uma por uma. Então, se ele encontrar uma nota maior, ele vai atualizar o valor da maior. E a mesma coisa, ele vai percorrer todas as notas. Se ele encontrar
uma nota menor, ele vai lá e atualiza o valor da nota menor. No fim, ficam guardadas as notas mais altas e as notas mais baixas da turma. Agora a gente só vai criar aqui, a gente vai agora só exibir aqui, né? Criar um para aparecer na tela qual foi a maior e qual foi a menor nota. Então a gente vai criar aqui um print ln, maior nota, e a mesma coisa aqui para a menor nota. Vou colocar aqui menor. Prontinho, e agora o nosso algoritmo ele está completo. Ele vai conseguir dizer qual foi a mais alta, a mais baixa nota, vai conseguir dizer qual foi a média geral, vai conseguir somar as notas, tudo isso usando apenas vetores e alguns laços for. Então prontinho, rapaziada, aqui está o nosso algoritmo de controlador de notas. A gente criou um vetor, usamos alguns laços for. Usamos o laço for para poder percorrer as notas, então a gente lidou com manipulações. Esse algoritmo aqui ele foi capaz de calcular a média da turma, ele vai imprimir qual foi a maior nota, qual foi a menor nota da turma. Então vamos rodar aqui nosso programa para ver se está tudo certinho. Aqui ele pergunta, né, quantos alunos tem na turma. Eu vou colocar um exemplo baixo aqui só para rodar mais rápido. Eu vou colocar aqui como se tivesse 3 alunos na turma. Então o nosso vetor vai ser de 3 posições. Aqui ele pergunta digite a nota do aluno 1. Então vou colocar aqui que o aluno 1 ele tirou 7. O aluno 2 eu vou colocar que o aluno 2 tirou 4,5. E o aluno 3 eu vou colocar que o aluno 3 tirou 6,6. Aqui ele mostra a média da turma, qual foi a maior nota e qual foi a menor nota. Então nosso algoritmo está rodando certinho. E é isso, rapaziada. Se vocês puderem se inscrever no canal, seria muito legal. Esse foi um vídeo. É sempre muito bom a gente estar revisando e estudando vetores. É uma estrutura de dados base aí para a gente ter o domínio, para a gente sempre estar revisando. Então, se você gostou do conteúdo e quiser mais, eu peço para que você se inscreva, deixe algum comentário dando algum feedback, alguma dica. Me sigam nas minhas redes sociais que eu vou estar deixando aí embaixo também. Dá um like e é isso, tamo junto. Obrigado por ter chegado até aqui e é nóis.